A explicação desses capítulos está no canal do YouTube do Padre Daniel Ribeiro, A Bíblia em um Ano. Livro dos Números, preparativos para a partida. Recenseamento dos israelitas, capítulo 1. No primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois da saída do Egito, o Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai, na tenda de reunião: Fazei o recenseamento de toda a assembleia dos filhos de Israel, segundo suas famílias, suas casas patriarcais, contando nominalmente por cabeça todos os varões da idade de 20 anos para cima, todos os israelitas aptos para o serviço das armas. Tu e Arão fareis o recenseamento segundo seus grupos. Tereis como assistente um homem de cada tribo, um chefe da casa de seu pai. Eis os nomes daqueles que vos deverão acompanhar. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Salamiel, filho de Surissadai; de Judá, Naasson, filho de Abinadad; de Isacar, Natanael, filho de Suar; de Zabulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur; de Benjamim, Abidã, filho de Gedeão; de Dan, Aizer, filho de Amizadai; de Aser, Fegiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Reuel; de Neftali, Aira, filho de Enã. Tais são os que foram escolhidos pela Assembleia. Eram os príncipes de suas tribos patriarcais, chefes de milhares em Israel. Depois de se terem ajuntado estes homens, designados pelos seus nomes, Moisés e Arão convocaram toda a Assembleia no primeiro dia do segundo mês. Efetuaram o recenseamento por clãs e famílias, contando nome por nome as pessoas da idade de 20 anos para cima, assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez-se, pois, o recenseamento no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, primogênito de Israel, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes por cabeça, todos os varões da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados, 46.500 da tribo de Ruben. Dos filhos de Simeão, dos descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados, 59.300 da tribo de Simeão. Dos filhos de Gade, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados, 45.650 da tribo de Gade. Dos filhos de Judá, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados, 74.600 da tribo de Judá. Dos filhos de Issacar, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados, 54.400 na tribo de Issacar. Dos filhos de Zabulon, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes de idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados, 57.400 da tribo de Zabulon.
Entre os filhos de José, os filhos de Efraim, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes de idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados 40.500 da tribo de Efraim. Dos filhos de Manassés, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 32.200 da tribo de Manassés. Dos filhos de Benjamim, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados 35.400 da tribo de Benjamim. Dos filhos de Dan, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados 62.700 da tribo de Dan. Dos filhos de Azer, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados 41.500 da tribo de Aser. Dos filhos de Neftali, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados 53.400 da tribo de Neftali. Estes são os que foram recenseados por Moisés e Arão com os príncipes de Israel, em número de 12, um homem de cada casa patriarcal. Os israelitas recenseados por família, da idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas, somaram um total de 603.550. Quanto aos levitas, porém, não foram contados com os demais, segundo suas tribos patriarcais. O Senhor tinha dito, com efeito, a Moisés: não farás o recenseamento da tribo de Levi, nem porás a soma deles com os filhos de Israel. Confia-lhes o cuidado do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios, de tudo que lhes pertence. Levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, farão o seu serviço e acamparão em volta do tabernáculo. Quando se tiver de partir, os levitas desmontarão o tabernáculo e o levantarão quando se tiver de acampar. O estrangeiro que se aproximar dele será punido de morte. Os israelitas acamparão cada um em seu respectivo acampamento, e cada um perto de sua bandeira, segundo suas turmas. Quanto aos levitas, porém, acamparão em torno do tabernáculo do testemunho, para que não suceda explodir a minha cólera contra a Assembleia dos Israelitas. Ademais, os levitas terão a guarda do tabernáculo do testemunho. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Os acampamentos das tribos. Capítulo 2. O Senhor disse a Moisés: os israelitas acamparão cada um perto de sua bandeira, sob as insígnias de suas casas patriarcais. Acamparão em volta e defronte da tenda de reunião. Ao oriente, Judá assentará as suas tendas com sua bandeira e suas tropas. O príncipe dos filhos de Judá é Naasson, filho de Abinadad, e a divisão de seu exército, segundo o recenseamento, é de 74.600 homens. Junto dele acampará a tribo de Issacar. O príncipe dos filhos de Issacar é Natanael, filho de Suar.
Sua divisão segundo o recenseamento é de 54.400 homens. Em seguida, a tribo de Zabulon. O príncipe dos filhos de Zabulon é Eliabe, filho de Elon. E sua divisão segundo o recenseamento é de 57.400 homens. O total para o acampamento de Judá, segundo o recenseamento, se eleva em 186.400 homens, segundo suas divisões. São estes os principais que se porão em marcha. Para o lado do meio-dia estará a bandeira do acampamento de Ruben, com suas divisões. O príncipe dos Rubenitas é Elisur, filho de Sedeur, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 46.500 homens. Junto dele acampará a tribo de Simeão. O príncipe dos Simeonitas é Salamiel, filho de Surissadai, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 59.300 homens. Em seguida, a tribo de Gade. O príncipe dos Gaditas é Eliasaf, filho de Reuel, e sua divisão é, segundo o recenseamento, de 45.650 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Ruben se eleva a 151.451 homens, segundo suas divisões. Estes serão os segundos a se porem em marcha. Em seguida, partirá a tenda de reunião com o acampamento dos levitas, no meio dos outros acampamentos. Eles marcharão na ordem em que tiverem acampado, cada um em seu lugar, segundo sua bandeira. Para o lado do ocidente estará a bandeira de Efraim com suas divisões. O príncipe dos Efraimitas é Elisafama, filho de Amiúde, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 40.500 homens. Junto dele acampará a tribo de Manassés. O príncipe dos filhos de Manassés é Gamaliel, filho de Fadassur, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 32.200 homens. Em seguida, a tribo de Benjamim. O príncipe dos filhos de Benjamim é Abidã, filho de Gedeão, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 35.400 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Efraim é de 108.100 homens, segundo suas divisões. Serão os terceiros a partir. Ao norte se encontrará a bandeira do acampamento de Dan, com suas divisões. O príncipe dos Danitas é Aiezer, filho de Amizadai, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 62.700 homens. Junto dele acampará a tribo de Azer. Príncipe dos filhos de Azer é Fegiel, filho de Ocrã, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 41.500 homens. Em seguida, a tribo de Neftali. O príncipe dos Neftalitas é Aíra, filho de Enã, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 53.400 homens. O total para o acampamento de Dan, segundo o recenseamento, se eleva a 157.600 homens. Estes se porão em marcha no último lugar, segundo suas bandeiras. Estes são os israelitas recenseados segundo suas casas patriarcais. O total de todos os homens recenseados, repartidos em diversos acampamentos, segundo suas divisões, de 603.550 homens. Os levitas não foram contados no recenseamento com os israelitas, segundo a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Acamparam segundo suas bandeiras e puseram-se em marcha, cada um segundo a sua família e conforme a sua casa patriarcal. Recenseamento dos levitas.
Capítulo 3. Eis a posteridade de Araão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou a Moisés no monte Sinai. Eis os nomes dos filhos de Araão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Araão, sacerdotes que receberam a unção e a investidura sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor quando levaram à sua presença um fogo estranho no deserto do Sinai. Não tinham filhos. Eleazar e Itamar exerceram o ministério sacerdotal em presença de Araão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: manda vir a tribo de Levi e apresenta-a ao sacerdote Araão para servi-lo. Os levitas se encarregarão de tudo o que foi confiado aos seus cuidados e aos de toda a assembleia diante da tenda de reunião, e farão assim o serviço do tabernáculo. Zelarão por todos os utensílios da tenda de reunião e do que foi confiado aos cuidados dos israelitas, e farão assim o serviço do tabernáculo. Darás aos levitas e a Araão e seus filhos. Eles serão escolhidos dentre os filhos de Israel para serem inteiramente dele. Estabelecerás Araão e seus filhos para exercerem o ministério sacerdotal. O estrangeiro que se aproximar do santuário será punido de morte. O Senhor disse a Moisés: eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel em lugar de todo primogênito que abre o seio de sua mãe entre todos os israelitas. Os levitas serão meus. Com efeito, todo primogênito é meu. No dia em que feri todos os primogênitos no Egito, reservei para mim todos os que nascem primeiro em Israel. Desde os homens até os animais são meus. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai: conta os levitas segundo suas casas patriarcais e segundo suas famílias, todos os varões de um mês para cima. E Moisés fez esse recenseamento conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Eis os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Caat, Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson, segundo suas famílias: Lobni e Semei. Filhos de Caat, segundo suas famílias: Amram, Isaar, Hebron e Osiel. Filhos de Merari, segundo suas famílias: Moole e Muzi. São essas as famílias de Levi, segundo suas casas patriarcais. De Gerson provém as famílias de Lobni e Semei. São as famílias dos gersonitas. Contando todos os varões da idade de um mês para cima, foram recenseados 7.500. As famílias dos gersonitas acamparam ao ocidente, atrás do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda de reunião tinham os gersonitas o cuidado do tabernáculo, e na tenda de sua coberta, do véu que cobria a entrada da tenda de reunião, das cortinas do átrio, do véu de entrada no átrio, que circundavam o tabernáculo e o altar, e de suas cordas para todo o serviço. De Caat provém as famílias dos Amranitas, dos Gesaritas e dos Abronitas e os Osielitas. Essas são as famílias do Caatitas. Contando todos os varões da idade de um mês para cima, havia 8.300 encarregados do santuário. As famílias do Caatitas
acampavam para a banda do meio-dia ao lado do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal das famílias dos Caatitas era Elisafã, filho de Osiel. Aos cuidados foi confiada a guarda da arca, da mesa, do candelabro, dos altares e dos utensílios do santuário que serviam para o ministério, o véu e tudo que se relacionava com seu serviço. O príncipe dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Araão. Ele tinha a superintendência sobre os que velavam pela guarda do santuário. De Merari provém a família dos Moolitas e a dos Musitas. Essas são as famílias dos Merazitas. Contando todos os varões da idade de 1 mês para cima, foram recenseados 6.200. Os príncipes da casa patriarcal das famílias de Merari eram Suriel, filho de Abiail. Acampavam ao norte do tabernáculo os filhos de Merari. Tinham a guarda do tabernáculo. Tinham a guarda das tábuas do tabernáculo, de suas travessas, de suas colunas, seus pedestais, de todos os seus utensílios, de todo o seu serviço. Das colunas que se encontravam em volta do átrio com seus pedestais, suas estacas e suas cordas. Moisés, Arão e seus filhos acampavam diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda de reunião. Ao nascente, tinham o cuidado do santuário para os israelitas. O estrangeiro que se aproximasse devia ser punido de morte. O total dos levitas recenseados por Moisés, segundo suas famílias, assim como o Senhor ordenara a todos os varões da idade de 1 mês para cima, era de 22.000. O Senhor disse a Moisés: faz o recenseamento de todos os primogênitos varões entre os israelitas da idade de 1 mês para cima, e faz o levantamento dos seus nomes. Tomarás para mim os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas. Eu sou o Senhor. Tomará o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos do gado dos israelitas. Moisés recenseou todos os primogênitos israelitas segundo a ordem que lhe tinha dado o Senhor. Todos os primogênitos varões recenseados e contados nominalmente, da idade de 1 mês para cima, eram de 22.273. O Senhor disse a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas, e o gado dos levitas em lugar do deles. Os levitas serão meus, e eu sou o Senhor. Como resgate dos 273 primogênitos israelitas, que excedem o número dos levitas, tomará 5 ciclos por cabeça, de acordo com o ciclo do santuário, o qual é de 20 gueras. Dará esse dinheiro a Araão e a seus filhos para o resgate daqueles que ultrapassam o número dos levitas. Moisés pegou o dinheiro do resgate dos primogênitos que ultrapassavam o número dos que tinham sido resgatados pelos levitas. Assim recolheu a quantia de 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés entregou o dinheiro do resgate a Araão e a seus filhos, conforme a ordem que o Senhor tinha lhes dado. Funções levíticas. Capítulo 4. O Senhor disse a Moisés e a Araão: entre os levitas, fará a contagem dos filhos de Caat, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, de todos que estão em condições de servir em qualquer função na tenda de reunião.
Esse é o serviço dos caatitas na tenda de reunião, cuidar dos objetos santíssimos. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos tirarão o véu e cobrirão com ele a arca do testemunho. Porão em cima uma coberta de pele de golfinho. Sobre ela estenderão um pano todo de púrpura violeta e porão os varais da arca. Estenderão um pano de púrpura violeta sobre a mesa dos pães da proposição e porão nela os pratos, os vasos, as taças e os copos para as libações. O pão perpétuo estará sobre ela. Estenderão por cima um pano de carmesim, envolto ainda com uma coberta de pele de golfinho, e colocarão os varais da mesa. Tomarão um pano de púrpura violeta para cobrir o candelabro, suas lâmpadas, suas espivitadeiras, seus cinzeiros e os recipientes de óleo necessários para o serviço. Porão um candelabro com todos os seus utensílios em um estojo de pele de golfinho e o colocarão sobre os varais. Estenderão sobre o altar de ouro um pano de púrpura violeta e porão nele os varais depois de o terem coberto com uma cobertura de pele de golfinho. Tomarão todos os utensílios empregados para o serviço do santuário e os envolverão num pano de púrpura violeta, cobrindo-os em seguida com uma cobertura de pele de golfinho, para serem colocados sobre os varais. Tirarão as cinzas do altar e estenderão sobre ele um pano de púrpura escarlate. Porão em cima todos os utensílios destinados ao seu serviço, os incensários, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar. Estenderão sobre tudo isso uma coberta de pele de golfinho e lhe enfiarão os varais. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, ao levantarem o acampamento, os caatitas virão levá-los, mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. Essas são as coisas que deverão levar os filhos de Caat na tenda de reunião. Eleazar, filho do sacerdote Arão, cuidará do óleo do candelabro, o incenso aromático, a oblação perpétua e o óleo para unção, bem como da vigilância de todo o tabernáculo, com tudo o que o contém, e do santuário com todos os seus utensílios. O Senhor disse a Moisés e a Arão: velai para que a família dos caatitas não seja cortada do meio dos levitas. Fazei isso por eles, a fim de que vivam e não morram quando se aproximarem no lugar santíssimo. Arão e seus filhos entrarão e distribuirão a cada um a carga que ele deverá levar. Não entrarão para olhar as coisas santas, nem mesmo um só dia, para que não morram. O Senhor disse a Moisés: faça a contagem dos filhos de Gerson, segundo suas casas patriarcais e suas famílias. Recensearás todos aqueles que estão em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião, da idade de 30 anos para cima até os 50. Eis os encargos que darás à família dos gersonitas: coisas para fazer e cargas para levar. Levarão as cortinas do tabernáculo e a tenda de reunião, a coberta de pele de golfinho que se põe por cima, o véu que está à entrada da tenda de reunião, as cortinas do átrio e os reposteiros da entrada da porta do átrio, em volta do tabernáculo e do altar, suas cordas e todos os utensílios de seu uso, e farão todo o serviço
que se relaciona com essas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, tudo o que eles terão de levar e de fazer, estará sobre as ordens de Arão e seus filhos. Confiareis ao seu cuidado tudo o que eles deverão levar. Esse é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda de reunião. Será executado sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Recensearás os filhos de Merari, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Recenseará todos os que estiverem em condições de fazer o serviço na tenda de reunião. Eis o que eles terão de guardar e de levar para cumprir a tarefa que lhes é confiada na tenda de reunião: as tábuas do tabernáculo, suas travessas, suas colunas, seus pedestais, as colunas que estão ao redor do átrio, seus pedestais, suas estacas, suas cordas e todos os seus utensílios, com tudo que se relaciona com esse serviço. Fareis um inventário nominativo do que se lhe der a guardar e a levar. Tal é o serviço das famílias dos filhos de Merari e o que eles terão a fazer na tenda de reunião, sob a fiscalização de Itamar, filho do sacerdote de Arão. Recenseamento dos levitas adultos. Moisés, Arão e os principais da Assembleia recensearam os filhos do Catitas, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos aqueles que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. O número dos recenseados segundo suas famílias foi de 2.750. Tais foram os recenseados das famílias do Catitas, todos os que tinham uma função a exercer na tenda de reunião. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento segundo a ordem do Senhor tinha dado pela boca de Moisés. Os filhos de Gerson foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todos os que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião, os que foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, eram em número de 2.630. Tais foram os recenseados dentre as famílias de Gerson, os que tinham uma função a exercer na tenda de reunião. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento por ordem do Senhor. Entre as famílias dos filhos de Merari, os que foram recenseados segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de exercer um ofício na tenda de reunião. Os que foram recenseados segundo suas famílias eram em número de 3.200. Tais foram os recenseados das famílias dos filhos de Merari. Moisés e Arão fizeram este recenseamento segundo a ordem do Senhor a Moisés. Todos os levitas recenseados por Moisés, Arão e os principais de Ismael, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de exercer uma função, seja de servo, seja de transportador, na tenda de reunião. Todos os que foram recenseados somaram 8.580. Fez-se este recenseamento segundo a ordem do Senhor dada pela boca de Moisés.
prescrevendo a cada um a tarefa que ele tinha a cumprir e a carga que deveria levar. Fez-se o recenseamento como o Senhor ordenara a Moisés. Com Salmo 10, confiança na justiça divina. Ao mestre de canto de Davi, é junto do Senhor que procuro refúgio. Por que dizer-me, foge velozmente para a montanha como um pássaro? Eis que os maus etesam meu arco e ajustam a flecha na corda para ferir de noite os que têm coração reto. Quando os próprios fundamentos se abalam, que pode fazer ainda o justo? Entretanto, o Senhor habita em seu templo. O Senhor tem seu trono no céu. Sua vista está atenta, seus olhares observam os filhos dos homens. O Senhor sonda o justo como o ímpio, mas aquele que ama a injustiça, ele o aborrece. Sobre os ímpios, ele fará cair uma chuva de fogo e de enxofre. Um vento abrasador de procela será o seu quinhão. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os homens retos contemplarão a sua face.